do que estávamos falando. Boa tarde, gente. Ó, tá vendo? Eu tive que dar uma tarde. Bora. Eu sei que eu cheguei em cima da hora hoje aqui no estúdio, mas hoje é dia 1º de outubro de 2015, primeiro dia do último trimestre de 2015, meu amigo. O tempo está passando, o tempo está sendo rápido. E essa tarde a gente está aqui com o Márcio Ávila, que é da ONG Forte. Boa tarde, É Fernando. ONG Forte, Carlão. esse é o nome dela. ONG Forte. Nada www.ongforte.org. Exato. Então tá aí, você pode entrar, acessar, conhecer. A O gente vai ONG conversar é de um ONG pouco. mesmo, Organização Não Governamental Forte. Forte, organização não governamental, na verdade. É o... Eu entrei, eu fui Ok. fazer uma lição de casa, eu fui entrar lá no site, ver, eu achei muito interessante, mas eu fiquei curioso porque o nome Forte. Tem dois motivos. Por quê? Primeiro porque a gente queria que aquele espaço nosso de acolhimento, a gente vai falar dos moradores de rua, ex-moradores de rua, né? Dos em condição de rua, tem um termo legal aí que a gente fala, em condição de rua, seria Situação de um rua, abrigo né? mesmo. Então a gente gostou da palavra forte. E a palavra mesmo traz essa coisa de a gente de força. No contexto militar é o lugar. É o abrigo também. Né? Isso, no contexto militar. Eu lembrei do de Forte ser um abrigo. Apache, né? De Eu acho que todo, todo mundo em algum exatamente, momento da vida já exatamente. Tanto de brincou. treinamento, Do de Playmobil, repouso, né? de passagem, né, entre guerra, né, entre situações de risco. É isso aí. Exatamente. E aí essa tarde a gente vai estar falando um pouquinho sobre o cuidado com necessitados, como o Márcio já falou, especificamente dessa população, que são pessoas que moram nas ruas, pessoas em situação de rua, que não é nada amigável, é um ambiente muito hostil, né? A gente precisa considerar assim que Verdade. uma coisa é transitar na rua, que a gente já fica com medo, outra coisa é ter uma pessoa que se vê, por alguma razão, obrigada a habitar as ruas, né? Fazer da rua sua moradia, que é um ambiente muito hostil. E é a questão de resgatar essas pessoas, essas vidas através da ONG. Que O Márcio lembra tem assim atuado. que a ONG fica em Guarulhos, para quem está vivendo e ouvindo pelo mundo afora. Guarulhos é um município colado a São Paulo, né? Na chamada Grande São Paulo, se eu não me engano, é o segundo município. Eu do creio que estado, sim, em uma coisa população assim, e em população em receita, vamos dizer assim. Em receita, né? Em pagamento de impostos, né? Exatamente. Dos municípios colados a São Paulo, com um poder de fogo financeiro muito interessante, mas, por outro lado, também com todas as complexidades de uma grande cidade. Uma grande cidade. E aqui, entre São Paulo e Guarulhos, há a transversalidade do bem e do mal, né? Exatamente. De lá para cá e daqui para lá. Interessante que Guarulhos tem hoje aproximadamente 1,3 milhões de habitantes. Em 1940, não muito tempo atrás, uma geração de alguém que obviamente está vivo, que nasceu na cidade, Guarulhos tinha apenas 13 mil habitantes. Então, nesse período de 13 mil, saltamos para 1.300.000 habitantes. Então, obviamente, é uma cidade que cresceu um pouco desorganizadamente e que é tem muita periferia, muitos bairros humildes, e isso contribui um pouco para esse quadro. E tem uma outra característica que eu acho, Márcio, que é o fato de que assim, Guarulhos, São Paulo, Osasco, enfim, todas as cidades, elas fazem parte dessa chamada região ABC, metropolitana. Todo o ABC, né? todo. Que é a região metropolitana de São Paulo, que cria essa massa urbana enorme. Não é só Guarulhos que cresceu desorganizadamente, mas toda essa massa ela cresce assim, e aí ela repercute na vida das pessoas em termos sociais, relacionais, espirituais, enfim. E aí vocês hoje trabalham então com essas pessoas. Como que surgiu a ONG? Quanto tempo que ela tem? Pode ser nesse momento também assim. Eu queria saber um pouco mais de você. Eu ia inverter, mas pode ser nessa ordem. Depois eu ia perguntar do Márcio. Como é que você chegou? Eu ia falar assim, da ONG, como que você se insere nela? Eu não posso... Escolha a ordem que você quer falar. Vamos falar de mim então. Eu não posso deixar nessa trajetória a minha caminhada em Jesus, em Cristo, na fé, e fazendo parte do Ministério Bola de Neve. A gente começou um trabalho lá em Guarulhos há muitos anos atrás e cresceu. E liderando esse grupo lá na cidade de Guarulhos, a gente viu a necessidade de atender esse povo nessa condição de periferia e tal, e a gente começou a fazer um assistencialismo
especificamente num bairro lá, uma comunidade chamada São Rafael. Muita gente em condição ruim mesmo. Isso foi fermentando o nosso coração, assim, de querer, desejar fazer mais. E começou esse trabalho que a gente chamava de Pão da Vida, que eu acho que é o que muitas pessoas fazem. Aqui em São Paulo, eu tive um apartamento perto aqui do Minhocão, para quem não conhece, na zona oeste central, próximo ao Largo do Aroche. E ali era um ponto onde muitas pessoas entregavam sopão e lanchão. Isso. Então muitas pessoas fazem sopão, lanchão, a gente fazia também. Entregávamos lanche, sopa. E nesses contatos a gente começou a criar um pouco mais de proximidade. A gente procurava sentar com o pessoal, ouvir as suas histórias, criar algum tipo de vínculo para que eles começassem também a romper ali algumas barreiras e começar enfim, criar laços com a gente. Mas era muito triste, especialmente no inverno, quando você tinha que deixar uma pessoa numa condição ruim, lá com seus 8, 10 graus, e você voltava para casa quentinho e eles ficavam ali na rua. Aí isso começou a trazer no nosso coração o desejo de fazer alguma coisa por essas pessoas. E o que a gente comentou, quando se conversava com essas pessoas, então o que a gente queria promover? Sentar lá dos caras, pegar ali o sopão do lado da guia, comer junto com eles e falar, e aí, como é que você chegou aqui? E a gente começou a perceber que eles careciam de uma oportunidade. Eu sei que muitos chegaram lá por decisões erradas, tal, mas em um certo momento da vida, de repente, esse cidadão que está lá, ele teve um choque, uma crise de consciência e falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero mudar, me dá uma chance de mudar, que eu vi que esse mundo que eu vivo aqui é uma desgraça. E muitos deles, entre sonhos que eles tinham de voltar para casa, rever os filhos, voltar para a cidade natal, ter uma casa, ter um emprego, qualquer coisa assim, muitos falavam assim, eu quero uma oportunidade. E esse termo começou a falar no nosso coração, falando, vamos criar uma oportunidade. A única forma é a gente tirar eles desse ambiente e trazer eles para um ambiente onde eles possam ser cuidados, tratados e receberem ali uma carga, não só de carinho, amor, mas de atenção em todas as necessidades deles, onde eles possam ser transformados. E por isso a gente diz que esse se transformou num projeto bio-sócio-psico-espiritual, onde a gente tenta abranger todas as áreas da vida dessa pessoa que acabou nessa condição. Certo. Então falei um pouquinho dessa obra, porque eu estou envolvido com a igreja e como a gente começou esse trabalho, né? Obviamente que a gente está lá numa comunidade e a maioria dos voluntários, que são muitos, são da nossa comunidade, né? Lá da igreja, e o pessoal também tem isso no coração e se envolvem de coração ali, e a gente tem feito esse trabalho. E como é que vocês se sustentam lá? Qual é o esquema de mantenedores financeiros dessa história? Essa é uma excelente pergunta, cara. Ou não se sustenta, né? Não, a gente, graças a Deus, a gente costuma dizer assim, né? Deus não sustenta, né? E usa de quando em quando uns e outros. Né, Bom, obviamente que a gente não entrou nessa na barrigada. A gente estudou esse grupo que a gente colocou junto. Nós passamos 1 ano e meio idealizando antes de a gente começar definitivamente em julho de 2013. Mas vocês já tinham esse trabalho que você falou anteriormente. De levar o alimento, de conversar? Já há vários anos anteriores, muitos anos antes. Então esse grupo, a gente buscou conhecimento, fizemos 3 cursos rápidos, nada muito profundo mesmo, porque também todo mundo tem a sua vida, o seu dia a dia, seu trabalho, seu estudo, mas a gente se aprofundou, fizemos 3 cursos ali rápido de como começar a organizar uma ONG. Deixa eu te perguntar, que curso e onde? Porque assim, às vezes alguém está vendo ou vai ver e é um caminho. É um caminho. Então, é um caminho. O que vocês fizeram? Efetivamente, que curso que foi? Onde vocês foram buscar essas informações e, de alguma maneira, uma capacitação para lidar com essa realidade? Sabe por que eu comentei isso, Fernando? Porque eu vejo muita gente bem intencionada, mas sem instrução para fazer. Certo. E aí a pessoa vai acabar se deparando com os erros mesmo. Esses foram cursos que a Universidade de Guarulhos promoveu. Puxa vida.
eu posso ser que eu esteja enganado se foi a Universidade de Guarulhos, mas eles tinham em alguns lugares, o lugar onde a gente fez o curso foi no centro de São Paulo, nas dependências de uma outra instituição, e eram cursos assim de 2 sábados, de 12 horas, 6 horas no sábado, e a gente fez esses cursos para aprender o básico de como estabelecer uma ONG, como organizar uma ONG. Um outro curso que também foi muito importante para mim foi captação de recursos para a ONG, e eles falam, a gente vai talvez falar um pouquinho nisso, nesse crowdfunding, que você começa a captar um pouquinho de muita gente, alguma coisa assim. E cursos um outro curso, uma questão mais administrativa da ONG e tal. E isso ajudou muito a gente. Todo esse grupo que hoje é esse board da ONG, esse conselho, o corpo diretivo, perdão, fez. Então nós crescemos unidos, assim, todo mundo com o mesmo coração. E vocês fizeram, assim, tipo pesquisa sobre população de rua em Guarulhos? A quantas isso é grave? Quer dizer, a densidade disso, vocês chegaram a ter... A gente fez um pouco. Fazendo muito ou pouco, tinha necessidade, tinha trabalho, tinha demanda ali. Mas Guarulhos é deficitário, é necessário esse trabalho. Então tem áreas de Guarulhos que são invadidas, tem bairros mais simples, e a gente está no centro. Essa casa, a ONG, está no centro de Guarulhos, há algumas 2, 3 praças centrais ali, são lugares onde esse pessoal em condição de rua se concentra. Então a gente tem essa pretensão, mas a gente ainda nem foi para as periferias para fazer um trabalho ali dentro, mas a gente está no centro e colhendo essas pessoas. A gente entendeu um pouquinho essa necessidade, e a gente, eu penso assim que quando Deus te estabelece, te dá um propósito, você começa a amar aquilo, e a gente ama Guarulhos. Eu amo Guarulhos, aquele pedacinho de terra. Então a gente começou a falar, vamos investir na nossa cidade, vamos cuidar da nossa cidade. Vocês têm uma hora, um momento, um dia de triagem, por exemplo, ou de dar continuidade àquele o pão da vida que vocês davam? O pão da vida, ele ainda acontece como comunidade, como igreja. Certo. Mas a gente tem um trabalho que a gente chama de mão forte. É um trabalho da ONG Forte. É onde a gente estende a mão para essa pessoa. E como que ele funciona? A gente pega os voluntários da ONG e normalmente a gente pega 2 ou 3 que já estão um pouco mais recuperados, que saíram dessa condição. E até é importante, desculpa usar esses termos, mas voltar lá, sentir aquele cheiro de urina, aqueles lugares horríveis onde eles ficavam. E essas pessoas que estão recuperadas verem de onde eles saíram. Certo. E eles também poderem eles mesmos testemunharem, às vezes até com um linguajar que é mais próprio, que é mais... Eles testemunharem para aquelas pessoas e eventualmente trazer. Então hoje o canal, se é que eu posso dizer, de entrada dessas pessoas, basicamente é o projeto Mão Forte, onde a gente vai... Tem um dia específico? Tem dias específicos, tem dias específicos. E a gente volta com essas pessoas. E uma das primícias para essa pessoa entrar no projeto é ela querer. E por incrível que pareça, você às vezes chega para uma pessoa em condição de rua e ela não quer sair daquela condição. Ela não quer ir para uma casa, ela vai se sentir tolhida do seu direito de ir e vir. Numa casa, eu imagino que vocês fazem isso como tantas outras, você tem de certa maneira uma rotina. Tem uma rotina. Né? Quer dizer, a pessoa a entrada dela é espontânea, mas à medida que ela entra, ela concorda em seguir essa rotina. Exatamente, você falou uma coisa boa. A rotina requer disciplina. Nada na cultura de rua, né? Espartano. Né? Carlão falou tudo. Especialmente em pessoas que vêm dessa condição. A cultura de rua estabelece... A disciplina é muito séria. Aqui a gente está tentando manter esse... Não, eu tô sem o meu tablet aqui para receber os e-mails, mas eu sei que o Nelson mandou um e-mail, está aqui com a gente. Então um abraço para você, Nelson, acabou de mandar um e-mail. Fez pergunta? Não, só mandou um abraço. Nelson Rodrigues, será que é? Não, se for aqui de São Paulo, Nelson. Pode ser o Nelson Bomilca, Nelson Rodrigues. Seja lá qual Nelson for, um beijo. Um abraço. Então a disciplina é rígida. Vale dizer que a gente tem um estatuto e o estatuto é aberto. Agora, a gente tem um regimento, um RI, e esse RI,
eu não vou dizer que ele é ultra rígido, mas ele tem ali uma rigidez que é muito importante para a ordem da casa. Sim. Óbvio que tudo foi um aprendizado, né? Mas a gente no começo sofreu um pouco mais e a gente não tolera. Algumas coisas são passíveis de exclusão da casa imediatamente, como por exemplo agressão física. Entendi. Então a gente tem algumas coisas que são bem rigorosas nesse sentido. E aí tem uma rotina de horário de acordar até horário de tomar banho, etc. Nelsinho Garcia, agora sim, tá identificado, tá aqui, certo. hora essa. Bem-vindo. Então, bem-vindo, Nelson. Nelson Garcia, um abraço. Então, mas aí você estava falando da triagem, quer dizer, vocês fazem trabalho de triagem. A triagem é importante. Forte, né? Essa pessoa vem como estás, a gente vem. 2 dias por semana, então ela entra. Uma das requisições para que a gente consiga todas aquelas normas, a documentação, é um ambiente onde essa pessoa que chega, ela possa ficar, é um termo meio forte, mas é um isolamento mesmo. Certo. Então ela ainda está, às vezes, muito sob efeito de bebida, de droga, às vezes e tal. Então ela fica ali e no máximo 2 dias depois a gente tem uma das psicólogas do programa lá conversando com ele, lendo o regimento, fazendo uma ambientação, deixando bem claro. Muitas vezes, por mais que eles saibam ler, eles têm alguma dificuldade, a gente lê o regimento inteiro, explica o regimento, eles assinam e eles então passam a fazer parte desse programa. É óbvio que uma pessoa que vem com uma condição difícil, com um vício, alguma coisa assim, uma dependência mais grave, dependendo do nível de dependência, a gente tem consciência que a gente não consegue lidar. Entendi. Então a gente encaminha para casas de recuperação que são parceiras. E eles acolhem e isso é muito bom também. Porque às vezes isso tem a ver com você retirar essa pessoa do acesso, né, do ambiente. Exatamente, exatamente. Em termos de que ela, falando no português claro assim, você dificulta o acesso dessa pessoa à droga e muitas vezes aquele que é ela, né? que vende de levar. E aí tem essa questão, às vezes o vício ele exerce um poder, uma força tão grande sobre a pessoa que fica realmente complicado essa questão. Fica, e se você vê... Porque é onde vocês, assim, ela está num contexto urbano, né? Você pensa uma noite de frio. Guarulhos. Tem 10 pessoas dormindo juntas ali, porque normalmente eles têm amigos ali, porque tem uma espécie de violência entre eles, se eles tiverem, né, ali 2, 3 amigos. Você tem 10 amigos, um dia de frio, 10 estão bebendo uma cachaça ali para se aquecer. Que é baratíssimo. Não tem como ele não beber junto. É o cobertor mais barato. Que mais barato. É o álcool. Com R$2 você compra uma. Então você tira ele daquele ambiente que é a primeira coisa para ele começar a promover uma recuperação das pessoas. Então ele passa por essa triagem psicológica para a gente saber se encaminha para uma casa de recuperação, se ele fica. E aí tem algumas outras triagens, como por exemplo, a gente já não pôde receber pessoas lá porque elas estavam pedidas na justiça. Algumas elas tinham que assinar, como fala, quando a pessoa está presa, ela tem que voltar periodicamente. Ela está em liberdade assistida. Alguma coisa assim. Incondicional. Então era de outra comarca, de outro município. E as pessoas Isso é esse processo de triagem que você está se levantando. Processo de triagem a gente faz esse levantamento. A maioria vem sem documento. Então ali a gente começa a tirar a documentação e tal. Então são triagem psicológica, triagem jurídica e outros tipos de triagens sociais. Exatamente. Ô Márcio, hoje qual que é, assim, nesse lugar que vocês fazem esse acolhimento, quantas pessoas estão morando na ONG Forte? Hoje nós estamos fazendo o desligamento de então o Carlos tinha perguntado sobre pessoas que a gente recupera, os cases e tal. Hoje, por exemplo, a gente está desligando que já está empregado, esse desligamento, assim, na realidade, você usou a palavra desligamento, desculpa, porque dá a impressão que ele cometeu uma infração séria. Não, exclusão. Ele está ressocializado. Hoje está sendo promovido na sociedade. É um desligamento festivo. Festivo. É para celebrar. Ele já passou o primeiro mês empregado ali, ele tinha alguns benefícios também, então ele já tem ali um pouquinho de recurso suficiente que deu para ele alugar
com a ajuda da comunidade, um quartinho lá, uma casinha pequenininha, 3 ambientes assim, mas suficiente. Mas começando a andar com as próprias pernas. Começando a andar com as próprias pernas. Ele já está mais de 1 ano na igreja, já está batizado há mais de 6, já está envolvido em ministério do pessoal de limpeza. Quantos anos tem esse moço? Eu acho que ele tem 34, 35. Como é que é o nome dele? Francisco. Que maravilha. Carinhosamente chamado de Chico. Que maravilha. Chico 1, porque tinha o Chico 2. E outros casos. A gente fez um casamento coletivo. Então, desses também que saiu da ONG, hoje está com a sua esposa, com a sua filhinha, que o aceitou de volta, trabalhando. Tem mais ou menos um tempo médio, Márcio, da pessoa entrar? Vocês estabelecem ou há um acompanhamento em termos de perceber o passo de cada um? Tem o passo de cada um, mas o programa básico ele tem 12 meses, dividido em 4 fases de 3 meses. Os primeiros 3 meses é pura adaptação mesmo, desintoxicação, adaptação. E a gente costuma dizer, se essa pessoa vence os 3 primeiros meses, é muito boa a chance dela continuar. Aproveitando nesses primeiros 3 meses, assim, tem casos de gente que amanhece, cadê o cara? Sumiu? Tem esse tipo de situação lá? Olha, ou o cara ainda dá tempo de acordar, toma um café e depois no almoço você já não vê mais o cara? Já teve. Quando a gente não tinha... Não estou querendo dizer que a casa é um sistema prisional, mas hoje... Mas não tinha um sistema de segurança. Não tinha sistema. Mas acho que a própria triagem ela já estabelece uma relação diferente, né? Quando você passa pela triagem, quem vai impedir? Mas eu acho que o próprio processo da triagem já vai colocando esse camarada lá entendendo alguma coisa. É óbvio, a gente sabe que tem gente que entra lá, fica 3, 4 dias, ele teve o cabelo cortado, fez a barba, tomou um banho, ganhou 2 mudas de roupas novas, já tá lá cheiroso, já encheu a barrigona, volta pra rua. Muitos fazem isso, muito por causa da abstinência. Foi lá pra isso, né? Infelizmente, ele teve a chance dele, a gente não pôde negar, mas a gente tem uma regra que se a pessoa ela sai, ela só pode voltar daqui 3 meses. É uma espécie de valorização do trabalho também. Tem uma quarentena aí. Para não ficar entrando, vindo, saindo. Já teve gente que pulou muro e não aguentou e saiu. Mas na maioria das vezes eles demonstram o desejo e eles mesmos assinam a saída deles, esse desligamento não festivo, e eles voltam para a rua. Tem casos assim. Agora, Márcio, assim, a ONG ela é uma ONG cristã. Né? Não, vamos mudar. Ela é uma ONG que é conduzida por pessoas cristãs. Exatamente, né? Bem colocado. E eu entendo assim que vocês têm uma preocupação em termos de, nessa vivência, no trabalho que é realizado com a ONG, mas também no vínculo que ela estabelece com a sua comunidade, dessas pessoas de alguma maneira virem a ter uma experiência pessoal com Jesus. Como que é essa questão? Como que vocês lidam com isso do camarada assim? Ele passa esse período, os 12 meses, ele ouve, ele tem a experiência com o pessoal que é voluntário da comunidade, que está lá, que tem a oportunidade de falar da própria experiência com Jesus e tudo mais, e esse camarada, vamos dizer assim, ele não tem uma experiência de conversão. Porque você fala de pessoas que têm, nesse processo de recuperação, dentro desse apoio psicossocial, bioespiritual, algumas pessoas se convertem. Né? E eu entendo, eu acho que a gente acredita nisso, todos nós estamos aqui, que isso é um aspecto fundamental na recuperação do indivíduo, uma experiência, uma experiência pessoal com Jesus, com o Evangelho de Jesus. Minha pergunta é assim, se isso não acontece, como é que é conduzido? Curiosidade minha. Parte do programa é ele acompanhar esses momentos que a gente tem, vamos chamar assim, de momentos espirituais. Ele participa, ele não tem muita opção de não participar. Faz parte da rotina. Faz parte da rotina. Mas obviamente que ele tem essa liberdade de qualquer pessoa é bem recebida lá. Pode ser um espírita, a pessoa que teve experiência em qualquer outra religião, ela vai ser bem recebida, ela vai ser amada, vai receber esse mesmo carinho que todos recebem ali. E no decorrer do tempo, ela vai estar sujeita às mesmas cargas horárias, vamos dizer assim, de reuniões espirituais que todos passaram. Mas alguns realmente não vivem
não abrem o coração, não passam por esse processo. Muitas pessoas no decorrer desse período de um ano, vamos dizer, lá para o 8º mês, ela sente assim, pô, eu estou bem, mas a gente sabe que ela não passou pelo processo, com aquela experiência impactante com Jesus que transforma, e mesmo assim ela insiste em sair, e a gente sabe de pessoas que saíram e voltaram para as mesmas práticas, porque não estavam, enfim, definitivamente, sim, prontas mesmo. Então a gente entende e a gente tenta passar essa mensagem, que a pessoa ela precisa estar firmada em Jesus, ela precisa estar firmada na rocha, ela precisa estar espiritualmente transformada, porque a gente crê, e o grande diferencial, acho que dessa obra, se a gente pudesse falar, é que muitos promovem uma obra transformadora na vida de pessoas que precisam, pessoas carentes. Mas se você promover várias transformações biológicas, sociais, psicológicas, mas você não transformar espiritualmente essa pessoa, ela vai voltar ela possivelmente volte para as mesmas obras se ela não tiver ali a fé dela firmada. Então, acho que o que sela essa transformação de uma pessoa definitivamente para ela ser reinserida, a gente fala de 3 R's, né? A gente retira eles da rua, a gente restaura, recupera e a gente reinsere essa pessoa na sociedade. Para ela poder se reinserir na sociedade realmente transformada, a gente entende, ela precisa dessa transformação promovida por Jesus Cristo, por o Espírito Santo através de Jesus Cristo. Assim, a gente está indo para o final e a gente nunca sabe onde é que esse programa vai chegar, mas chega aos ouvidos de muita gente. E às vezes chega longe. E chega longe. E não poucos, embora nós 3 aqui sabemos bem do que estamos falando, conhecemos já há algum tempo o que é isso que você está falando, mas tem muita gente que não entende o que é que faz uma pessoa ir para a rua, né? Onde é que isso acontece em primeiro plano, quer dizer, um rompimento. E você certamente tem ouvido histórias variadas nesse sentido. Estou perguntando não do tipo quais são as situações que levaram essas pessoas. É possível a gente dar um toque assim preventivo? Que isso é uma coisa que eu particularmente tenho assim no meu dia a dia de cuidador de pessoas. Eu estou sempre observando que alguns, se eu não lidar com uma certa prevenção, ele é um candidato a um rompimento desses radicais, né? De sair das fronteiras, né? Da casa, da comunidade e tal, e vai para a rua. Não necessariamente para marginalidade, nem para os vícios ou para coisas do tipo. Não, ele simplesmente rompe com esse status quo. Tem um lance assim, o que poderia ser preventivo? Porque Carlos, qualquer um está sujeito a isso. Qualquer um está sujeito. Você já teve histórias lá, já, né? Sem dúvida. Extraordinárias nesse sentido. Eu vou te dizer assim, que ninguém, quando é menino, criança, fala assim, poxa, quando eu crescer eu quero ser mendigo. Ninguém absolutamente pensa assim. Mas de alguma forma eles chegaram ali. Tudo começa em uma simples decisão errada, que desdobra em outra, que desdobra em outra, que desdobra em outra. E a única coisa que eu poderia falar, especialmente para jovens que em algum momento pensam que algumas situações não oferecem risco e perigo, mas elas oferecem que tomassem cuidado. Desde aquele simples baseadinho na roda do bairro, da escola, especialmente jovens, desde aquele primeiro gole numa bebida forte, desde aquelas más companhias que corrompem, quando você pensa que você está resguardado, mas você dá um passo ali. Quando eu olho para uma pessoa que foi para a condição de rua e você voltar na história da vida dela, você vai chegar em um ponto onde ela tomou uma decisão errada, que parecia ser pequena, mas aquela história, 1 grau aqui é muito pouco, mas se você continuar nessa trajetória, esse 1 grau, ele vira 1 quilômetro lá na frente. Então esse 1 grau é onde a gente não pode derrapar hoje. É a gente tentar ser muito consciente dessas decisões que a gente vai tomar, com quem que a gente vai sair, quem são as nossas companhias, o que a gente vai experimentar, e etc. Esse seria o meu conselho, porque aí é onde desdobram essas
E as histórias são muitas, não existe uma cartilha, né? Mas são decisões erradas. Você falou mais do universo da juventude, isso é muito comum, mas hoje, e aumenta a cada dia, e é grave a incidência de pessoas maduras, né, na verdade, pessoas que já passaram dos 30, 40, 50 anos, que rompem na conjugalidade, ou perdem um emprego que era um emprego que bancava a própria vida e a vida de muitos, enfim, e eles se veem sem rumo. É verdade. Né? E acabam indo para esse Mas tipo eu acho que situação. associa uma coisa que você está falando, cara, o cara ele está sem rumo, mas ele se vê sozinho às vezes. Eu acho que sem um apoio. Foi interessante porque ontem eu estava vendo um vídeo que era sobre uma ONG que atua nos Estados Unidos também com pessoas em situação de rua. E é até interessante, eles têm um projeto lá, cara, que eu achei muito bacana, que é o seguinte, eles têm um trailer desses motorhome americanos enormes. E eles adaptaram esse negócio são vários chuveiros lá dentro, fechadinho, bacana, e mostrou, rapaz, não é aquele negócio assim que a gente geralmente tem como para o chamado morador de rua, eu sei que não é essa expressão correta, mas vamos usar essa. Mas assim, cara, é muito bacana, tudo arrumado, o sabonetezinho, a toalha que o cara recebe, enfim, ele toma um banho bacana. E aí foram entrevistar um camarada que tinha acabado de sair, tomado banho e tal, cheiroso, limpo e tal. Quem é você? Ah, meu nome é tal, tal. Eu não lembro a universidade, cara, mas é uma daquelas universidades bala dos Estados Unidos. Top, né? O cara tem Já PhD. Não, PhD, o cara que fez um nível de doutorado. E ele sofreu um revés financeiro na vida dele, que não teve recurso para lidar, recurso pessoal, relacional e tudo, cara. E ele já estava alguns meses morando na rua. Então é interessante essa questão que a gente fica imaginando assim, como é que acontece? Eu não sei exatamente como, mas é esse negócio. Agora eu acho que o Carlos perguntou em termos assim, eu entendi o que você falou da questão do conselho, em termos assim, evite acontecer isso, mas começou já esse processo, Márcio, o que você acha assim, quais são os sinais de que você lidando com tantas pessoas em situação de rua, sinais de alguém assim, ele já deu passos errados e ele está assim, faltando poucos passos para ir para a rua. Quais são talvez alguns sinais, não sei se é isso, mas você pensou assim, que antes de ele chegar a uma situação de rua, porque a recuperação acho que é muito mais complexa. Entendi. Ele já tomou várias decisões erradas, ele está com a vida dele consideravelmente desorganizada. Mas assim, começam a aparecer sinais assim, esse cara ele vai acabar, é um futuro morador de rua. Eu entendi e eu te falo, Dani, Carlos. daqui a pouco eu vou ler o e-mail do Leonilson, mas só para o Márcio acabar de explicar aqui. Eu entendo. O que eu posso falar a respeito disso? Essa pessoa, ela chega numa condição de rua, e a condição de rua ela é completamente solitária e isolada. E eu acho que a maioria dessas pessoas, em algum momento, faltou com estrutura. A palavra de Deus fala assim, que Deus faz o solitário habitar em família. E o que a gente promove ali na casa é que as pessoas que eventualmente estão sozinhas, até tem família, mas está em outro estado, está em outra cidade e tal, ali eles ganham uma família. E quando você tem a estrutura, você pode até descambar para um lado, para o outro, mas se você tem estrutura, é por isso que Deus gosta da comunidade, é por isso que Ele promove a família, porque você tem os seus apoios ali, e por mais que qualquer um de nós está sujeito a passar por uma crise conjugal, financeira, e uma hora, nossa, a gente se vê sem chão por alguma... Mas, eventualmente, se você tiver estrutura, amigos, família, comunidade, você tem onde se escorar, onde se apoiar. Essas pessoas tomaram o caminho do isolamento. E esse é um caminho que leva à perdição. O isolamento leva à perdição. Por orgulho, muitas vezes, etc. Isso. Apesar de tudo, da situação de rua de muitos, mas a vaidade, o orgulho, a presunção, a arrogância não os abandona. Eles é que têm que abandonar. Exatamente. Como nós, né? Como nós. Elas estão aí. Nós é que as abandonamos, porque elas não nos abandonam em qualquer circunstância. Ô Dani, põe o recado do Leonilson aí pra gente. Leonilson de São Luís. Fala que vai longe. São Luís, Maranhão? Olha aí. Já chegou no Maranhão, tá vendo? Às vezes quando chega lá na África do Sul, chega lá na Nova Zelândia, na Holanda. Ó, acho que o Daniel não tá. Aí está aí, ó, lá de São Luís. Saudações a todos. Acrescentaria a ONG já ouviu que leva também a voltar
para a rua, como que é? Ah, eu acho que talvez ele está querendo saber dessa questão de pessoas que passam... Terminaram o processo, não é que saíram do meio, né? Mas ele passou aquele período dos 12 meses e tal. Ele passa um período, pode não ser não 12, só um período, ele conclui. Ele conclui o período, né? Sai, é reintegrado, mas sei lá, passa um ano, tal, você encontra camaradas. Você já teve essa experiência? Já muitas vezes. Recaídas. Não é normal, a gente já atendeu muitas pessoas ali, das regiões que a gente atende ali, eu vou dizer que eu conheço todos os caras ali da rua. E muitas vezes você tá num farol, ou você parou o carro ali na padaria, e vem um flanelinha, quando ele te vê, ele fica envergonhado, ele fala, ô pastor, tá aí, não sei o que e tal. Eu falei, pô, tomou as decisões erradas, né? De novo, né? Outras decisões. Outras decisões. Márcio, obrigado pela sua vinda até aqui. E eu saber que tem... Para fechar assim, né? Você está animado para os próximos 30 anos, continuar servindo assim? Quando você está, Márcio? Eu vou fazer 38. Eu não só estou animado, como eu tenho pretensões mesmo. Eu acho que a gente pode fazer muito mais do que a gente faz. Eu acho que, como um servo de Deus, eu entendo que esse é um papel nosso. Poxa, quando eu leio uma passagem como Mateus 25, onde você não ajuda e o destino para esses que não fazem, eu tenho isso para mim como algo muito sério. Então, eu tenho isso no meu coração. Eu acho que cada pessoa tem o seu lamento, a sua, né? Pessoas que estão voltadas para as crianças, pessoas que estão voltadas para uma causa ali, outra ali. Essa foi a lamentação, a causa que Deus colocou na nossa mão, no nosso coração. Então, eu estou animado. E eu penso mais ainda, Carlos, eu acho que como já acontece um pouco hoje, no futuro vai acontecer mais, as pessoas restauradas ali hoje dão muito valor para o que elas viveram e elas mesmas fazem parte de engrossar esse caldo. É um ciclo do bem, né? Exatamente, que só aumenta, né? É uma espiral crescente. Assim, eu acho que uma coisa que para mim assim, é fundamental, essencial que vocês fazem, Márcio, que é essa dimensão, eu diria, integral, já que a gente fala às vezes do evangelho integral, mas é isso, né, de considerar o ser humano na sua totalidade, o evangelho que tem uma resposta para a totalidade dos problemas dele. Então eu acho isso muito interessante. Eu faria assim, não é um reparo, pelo amor de Deus, não entenda assim, mas quando você dividiu o modo como vocês atingem lá as pessoas, e o último item é o item espiritual, eu diria assim, todos eles são espirituais. Todos eles. Uma vez sendo lidados do modo como devem se lidar com seres humanos à imagem e semelhança do Criador. Uma vez que você vai recuperando a imagem do Criador no aspecto social, psicológico, saúde física, de algum modo eu entendo que isso atinge esse universo. Mas eu quis usar uma expressão didaticamente. Entendi perfeitamente. Afinal de contas, às vezes, como a gente vive de cartilhas exatamente. Então, assim, entendo. O último item, não é o último item, quer dizer, desde do Monfort, quando você traz isso é o Evangelho, e o contato com a psicóloga é o Evangelho, o desintoxicar é o Evangelho, tudo é o Evangelho, e vai por aí fora. E lá adiante ele vai ficar de cara com Jesus e aí ele faz o que ele acha. Afinal de contas, não dá para eu pegar o cidadão e falar, não, só vou cuidar dessa área tua, aquela ali não dá, né? Não é de dar. O Daniel falou para encerrar, então encerra aí. Vamos terminar. Mas é isso, Márcio, obrigado por você. Eu que agradeço, Fernando, caso, oportunidade. Moro em Guarulhos, moro lá. Alguns anos, sou de São Paulo, nasci e cresci em São Paulo, tenho pra cá, a obra me levou pra lá, moro lá agora, minha terra. Legal. Muito bom. Legal. Obrigado, gente, eu agradeço de coração, viu? Que é isso, uma alegria. Bom saber que tem coisa boa acontecendo em Guarulhos. Isso aí. Maravilha. Tá bom? Pessoal, até a próxima quinta-feira no Papo na Rede. Tchau, valeu. Valeu.